Shalom a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos e hoje eu vou fazer um vídeo refutando o Tzadok, tá? Que é o judaísmo nazareno. Esse primeiro vídeo dele, Elokut, parte 1, tá? Por que eu estou refutando o Tzadok? Porque o Tzadok, ele tem um costume de sempre citar o judaísmo ortodoxo, sempre citar o Talmud, citar os comentaristas, a literatura judaica, como se o judaísmo ortodoxo, o Talmud, a literatura judaica no geral, seja ela cabalista, racídica ou não, como se a literatura e o judaísmo apoiasse as mentiras dele, apoiasse esse ídolo Yeshua. Yeshua é um ídolo. Se o Tzadok não citasse o Talmud, a literatura judaica, a Torá, eu particularmente não estava nem aí, gente. Eu estou sendo muito franco com vocês. Ao contrário dele, eu não ganho dinheiro algum aqui. Tanto é que meu canal, até poucas visualizações tem. Porque a verdade, não é todo mundo que gosta. O povo gosta de mentira. Se eu começasse a inventar mentira aqui, a coisa pegava. Então, assim, eu não tenho intuito nenhum de ganhar dinheiro com vocês. O intuito aqui é desmentir ou falar a verdade ou espalhar a Torá de uma forma quem quiser. Então, tipo assim, eu não ligo se você acredita em Jesus, em Yeshua, no Papai Noel, se você é um hindu que acredita que o rato é um deus, igual lá na Índia, que lá eles acreditam que o rato é Deus, faz milagre, etc. Não me interessa. Mas a partir do momento que você usa a sua fé citando a minha como base para sustentar a sua, aí não. Aí eu tenho todo o direito de refutar, porque quem cala consente. Então, bora lá. Tzadok sempre, para tentar, de forma fracassada, legitimar o ídolo Yeshua, ele usa o termo rabinos ortodoxos, tá? Lembrando que isso aqui é um rascunho, tá, gente? Rabinos ortodoxos. Repara que o judaísmo nazareno é tão pobre, é tão medíocre, que eles sequer se sustentam sozinhos na própria literatura. Você não vê um único Yeshivá, numa sinagoga judaica, tem que estar citando o livro de Brahma, a Brit Hadashah, nada. Nós estamos falando da Torá. Por quê? Porque se nós acreditamos que a nossa fé é verdadeira, não tem necessidade de citar outra fé para justificar a minha. Mas ele não, é direto. Os rabinos ortodoxos, o Talmud, né? Ele gosta muito de usar esses termos para dar ênfase, porque ele sabe que a maioria das pessoas que vê o vídeo dele são inocentes, são pessoas que não entendem de Torá, não entendem de Mishneh Torá, não entendem de hebraico, ele fala umas coisas em hebraico para justamente dar ênfase, né? É bem cristã mesmo, né? Então, bora lá, ele fala. Isso, na mentira dele, é necessário para dar ênfase em suas enganações, já que seus argumentos, como tal judaísmo messiânico, por si só é uma fraude, que não existe judaísmo nazareno, não existe judaísmo messiânico, tá? E agora vocês vão entender o porquê. Enganação que apenas manipula os inocentes fiéis com o intuito de deixá-lo no poder. E mais uma vez, usa o termo ortodoxo para afirmar uma declaração de fé, segundo Tzadok, a declaração assim. Ele fala assim, olha, ele começa falando assim nesse vídeo. Vocês têm que entender que nós não somos igual os cristãos. Os cristãos são unicistas. Eles acreditam no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ambos são a mesma pessoa. Nós não. Olha o que ele fala. Eu fiz questão de anotar, ele fez. Ele vai citar a declaração de fé dele. Ele fala o seguinte: cremos no Eterno, o Criador dos céus e da terra, que é o Elohim de Abraham, Isaac e Jacob. Cremos que o Eterno é um, ele fala Errad, né, que ele gosta muito de exagerar. Ou seja, cremos que o Eterno é uma pessoa e não três. Até aqui, nossa, lindo, maravilhoso. Só que daqui em diante, ele mesmo começa a desmentir ele mesmo. Ele fala, comentário de Tzadok. Ele fala, esse já é o meu comentário. Nessa parte, ele fala, isso é o que eu penso. Tzadok afirma que a religião dele acredita que Deus é apenas uma pessoa só, observem, gente, e não três pessoas. Razão pela qual a religião dele, o judaísmo nazareno dele, não acredita em trindade. Ele afirma isso. Mas olha quanto ele mesmo se desmente.
Ele prossegue. Cremos que o Eterno pode se manifestar de forma plurais. Aqui ele já começa a pender para a idolatria, conforme atesta a Torá. Ele usa de novo a Torá para justificar as mentiras dele. Cremos que o Eterno se revela a si próprio pelas Akinomer Organin, significa, ele fala essência, natureza, blá blá blá, e outras manifestações. Aí aqui, olha o que ele fala. Ele diz, não acredita na Trindade, ele fala que significa essências, naturezas ou manifestações do Pai, do Filho, que é a palavra, que é o Yeshua dele, e do Espírito de Santidade. Ele acabou de afirmar que não acreditava em Trindade, presta atenção. Mas ele tenta, de uma forma, justificar que isso não é Trindade. Prossegue. Nós cremos que o Pai, o Filho e Yeshua, que é a palavra Harua HaKodesh, que é o Espírito Santo na linguagem dele, que é a manifestação do mesmo eterno. Aí a pergunta é, qual a diferença disso para a Trindade cristã? Como é que ele tem a cara de pau de falar mal do cristão e, ao mesmo tempo, falar que ele não acredita na Trindade e ele mesmo fala o que os cristãos falam? Aí ele fala assim, ó, olha, né, nós cremos que o Pai, Filho e Yeshua, que é a palavra, Harua HaKodesh, que é a manifestação dos mesmos, que é um. Pausa, eu não aguentei não, gente, eu tive que rir aqui. Ele fala, errado, que ele gosta muito de usar as expressões adjetivos hebraicos, né, para dar ênfase às suas mentiras. E ele fala, e ele tem a cara de pau de afirmar que a religião falsa dele usa o argumento da Trindade para afirmar que eles não acreditam na Trindade. O cara, ele não tem escrúpulos. Eu fico impressionado como tem pessoas que parece que não prestam atenção nas entrelinhas. São pessoas que parecem que gostam da mentira. Não tem condição. Gente, eu vou fazer um vídeo das profecias da Torá, justamente referindo a pessoas igual de Sadoc. Não só ele, tem milhões de pessoas, milhares de pessoas no meio evangélico, cristão e messiânico que usam desse termo. E isso, né, é ruim, porque tem aqueles que são inocentes que acabam sendo julgados pelos perversos, né? Então, bora lá. Sadoc insiste em afirmar que nós, judeus, se baseamos nas mesmas visões do judaísmo messiânico. Cara, nunca a base do judaísmo, isso está gente, no Mishneh Torá. Compre o Mishneh Torá, Rambam Maimonides, os fundamentos da Torá, vocês se encontram na livraria Sefer, tá? E se vocês não tiverem dinheiro, gente, vocês podem vir aqui, ó, no site Sefaria, tá? Esse site Sefaria é um site totalmente judeu. Vocês criam sefaria.org, clica aqui, ó, nesses 3 pauzinhos aqui, ó, para quem não lê hebraico e quem não lê em inglês. E aqui tem todo o Talmud, tem a Kabbalah, tem a Halachá, tem tudo aqui com os comentários, para vocês pararem de acreditar na mentira do Sadoc. Ele é muito mentiroso. Então ele prossegue. Ele afirma que ele não é unicista. Por ele, é sua religião acreditar que Deus, bendito seja, se manifesta com Pai, Filho e Espírito Santo de formas diferentes. Olha a justificativa dele. Não, nós não somos igual aos cristãos, nós não acreditamos na Trindade, porque nós acreditamos que o Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam de forma diferente. O cara é muito cara dura. Aí ele acusa o cristão, ele fala, já os unicistas cristãos acreditam que o Pai, Filho e Espírito Santo têm a mesma característica divina, né? Olha a justificativa dele. Horrível. Né? Então o Sadoc vem já preparando outra manipulação. Agora que ele começa a manipular, ou seja, ele pega só algumas partes do Talmud, dos comentaristas, do Mishneh Torá, para começar a justificar, né? Criar uma base para as mentiras dele. Então ele fala assim, ó, o Sadoc fala o seguinte, nós somos acusados de profanar, o Sadoc falando, o terceiro princípio determinado por Moshe Maimonides, o Rambam com N, tá? Que tem 2 Rambam, esse aqui é o Rambam Maimonides, que é, aí eu peguei só o primeiro princípio, não coloquei, eu poderia ter colocado tudo para vocês verem, tá? Aqui, terceiro princípio,
do Rambam Maimonides, que fala: creio com plena fé que o Criador não possui corpo, conceito físico, não se aplicam a ele, não há nada que se assemelhe a ele. O terceiro princípio é que Deus não é físico, não tem corpo. Como Deus é infinito, os conceitos de fiscalidade não se aplicam a ele. Fisicalidade não se aplicam a ele. Em hipótese alguma, pois tudo o que é físico é, por definição, finito. O universo, por exemplo, em sua imensidão, é finito. O conceito de infinitude, portanto, apenas se aplica a Deus. O que o Rambam está querendo explicar? O seguinte: que o Criador não possui corpo. Gente, quando o Rambam está falando isso, é porque Deus não, ele não, realmente não tem corpo, ele não tem olho, não tem nariz, não tem boca, tá? Eu até dei uma aula, que a aula fala o seguinte, tá? Isso no Mishneh Torah também, tá no livro Sefer Hamadar, do Mishneh Torah, de Rambam Maimonides. Vocês podem encontrar na livraria Sefer. Não estou ganhando nenhum centavo da livraria Sefer, mas estou tentando ajudar vocês a sair dessas mentiras, não ser enganados e não perder dinheiro à toa, tá? O que o Rambam está querendo dizer? É o seguinte: Deus pode se tornar homem, gente? Pode, se ele quisesse. Deus pode se tornar energia? Pode, mas ele não quer. Simples assim, ele não quer. Por isso que ele deixa bem claro: ó, quando estivesse lá em Horebe, vocês ouviram, mas não viram imagem alguma. Ele está dizendo assim: ó, gente, eu faço o que eu quero, mas eu não quero me tornar, eu nunca quis, não quero e nunca quererei me tornar homem, não, por quê? Porque isso é coisa de idólatra. Quem tem deuses que tem boca, nariz, que são idólatras, são abodazará, trabalho estranho. Por isso que Deus, na Kabbalah, condenou os Ezazel, que são dois anjos que desceram na terra. Porque Deus abomina seres divinos se transformarem em seres humanos. Deus abomina. Então é isso. E mais, nos fundamentos da Torá, no Mishneh Torah de Rambam Maimonides, dos três princípios, ele fala o seguinte: olha, então por que a Torá fala olhos de Deus, boca de Deus, etc? Aí o próprio Rambam ele explica. Hashem, bendito seja ele, pediu que Moshe Rabbeinu escrevesse a Torá com a linguagem humana, pois nós, seres humanos, apenas entendemos através de uma linguagem fácil e de visões. Por exemplo, quando um físico ele foi falar, por exemplo, dos elétrons, foi falar da gravidade, ele precisou pegar algo e ver a força da gravidade sobre uma determinada massa, porque ele necessitou ver. Isso chama de experiência, que é o quê? Você pegar uma tese e transformar aquilo em visível, para que ninguém possa dizer: ah, não, ninguém viu, entende? Então Deus pediu que Moisés escrevesse com a linguagem humana para facilitar o entendimento. Por isso que é necessário, antes de qualquer estudioso da Torá, que quiser realmente estudar a Torá, ele primeiro tem que começar o seguinte: nos fundamentos da Torá, ele tem que entender, ele tem que se esforçar para entender história, um pouco de história. Gente, estou falando história, estou falando história de religioso, não, história mesmo. Ele tem que entender um pouco de geografia, sociologia, para que ele possa começar a entender a Torá. Por quê? Porque se você entender história, dentro da história você vai entender por quê, se você entender um pouco de história e sociologia e geografia, você vai entender o porquê que a Torá tem essa linguagem. Por que Deus chama, por que a Torá chama algumas vezes Deus de Elohim, Elion, Adonai? Aí você vai entender, está tudo dentro do campo da ciência chamada sociologia, história e geografia, né? Então, por exemplo, por que você, se você chegar na China, por exemplo, não na China toda, gente, isso aqui é só um pedacinho, eu nem vou citar a China, não, porque senão, do jeito que o povo está polarizado, gosta de entender as coisas. Eu vou citar aqui, o Peru. No Peru existe o costume de comer os porquinhos da Índia. Aí você fala, que é nojento, mas não. Mas se você entender de história, de geografia, de sociologia, você vai entender o porquê que o porquinho da Índia é o alimento ali dos Andes. Por quê? Porque é uma região onde que gado não consegue sobreviver,
é uma região onde que porco não consegue sobreviver, e os únicos animais que conseguem sobreviver eram os porquinhos da Índia, que são adaptados àquela região. Então, como aquele povo, na história, muitos tiveram que fugir dos espanhóis, tiveram que se acomodar nessas regiões, já que os espanhóis não estavam acostumados com aquela altitude, eles se adaptaram à sua alimentação, criaram uma cultura dentro daquilo e adaptaram aquela região com os animais e aquelas plantas para poder sobreviver e ali se livrar da guerra. E ali surgiu a cultura de se comer porquinho da Índia. Então, nota que nessa explicação eu tive que usar geografia, história e sociologia. É a mesma coisa da Torá. Se vocês não entenderem um pouquinho disso, não tem como vocês entenderem a Torá. Por isso que é muito interessante quem quer estudar a Torá, estudar também. Pelo menos chegar no ensino médio. Para não fazer igual uns pastores aí que não entendem nada e ficam falando abobrinha. Bora lá. Então ele fala. Então eu expliquei aqui o terceiro princípio. Ele fala, quando ele cita o terceiro princípio, ele só cita aqui. Ele fala, o Rambam Maimonides fala que Deus não tem corpo. Eu concordo com ele. Deus não é filho, concordo com ele. Mas, aí ele fala, olha bem, quando ele fala mas, vem o veneno. Então o Tzadok afirma que o Eterno não tem corpo e que até aí ele concorda com Maimonides. Até parece que ele tem autoridade para discordar do Maimonides, né? Porém, isso não impede, aí ele fala, que só concorda com Maimonides só até aqui. Daqui em diante ele não concorda mais com Maimonides. Ele fala, porém isso não impede dele, Deus, né, se manifestar como ele quiser, inclusive como homem. Aqui Tzadok passa de todos os limites. Então ele fala, o Eterno não tem corpo, mas nada é impossível para o Eterno. Aí para dar mais ênfase, né, ele usa o adjetivo, ele é o Elohim do impossível. E ele pode fazer coisas maravilhosas, quer dizer que Deus se transformar em homem seria uma coisa maravilhosa. Até parece que o homem é uma maravilha, né? Desgrama o planeta, usa o nome de Deus em vão, é ruim com o próximo, fofoca, não cuida da própria vida, né? Parece que ser homem é uma coisa maravilhosa, né? Gente, eu estou descontraindo um pouquinho aqui com vocês, mas vamos seguir. E ele pode se manifestar como ele quiser. E ele fala, e eu vou provar aqui, e agora que existem vários textos da literatura judaica, repara que ele não tem base na literatura messiânica, não tem, ele precisa desesperadamente sempre citar o judaísmo, que é totalmente contra Yeshua, Jesus e tal. Lembrando que nós somos contra dentro do campo teológico, gente, isso não quer dizer que a gente mata, não é isso, não, cada um tem sua fé, igual, por exemplo, tem uns cristãos que não concordam com o espiritismo, mas nem por isso ele deixa de ser amigo de um espírita, ele não concorda com a fé. É dentro desse campo que nós estamos falando, gente. Quando eu falo que no judaísmo nós desprezamos o judaísmo messiânico, nós não estamos falando dos fiéis, são seres humanos, são irmãos nossos, não é isso. Nós não concordamos com as mentiras, as transgressões dessa filosofia, igual Deus. Se você olhar na Torá, Deus direto está castigando os malfeitores, mas tem uma parte que ele fala, o Senhor não se agrada da morte do ímpio, quer dizer, Deus ama o ser humano, Deus não ama o pecado do ser humano, mais ou menos isso. Então ele fala, porque, né, que inclusive nos textos da literatura judaica, aí ele começa com as mentiras dele. Ele fala o seguinte, o Eterno se manifestou como homem, então ele cita o Talmud judeu, Bavli. Ele fala, então ele começou citando o Talmud Bavli, Tratado de Sanhedrin, na folha 95b. E olha o que ele fez. Ele afirma o seguinte, então ele afirma que, aqui o Talmud, afirma que o Eterno apareceu a Seraqueride, rei da Síria, como homem. E aí ele posta, em vez disso, este é um incidente descrito no versículo. Isso aqui, gente, é um comentário. Eles estão o seguinte, deixa eu dar uma adiantada aqui para você. O Talmud está se referindo a uma guerra, né, entre a Síria e Israel, e ali ele fala dos anjos que aparecem. Deus manda um anjo trazer um anjo fazer isso e aquilo com determinado soldado, situação, né? E o anjo, para quem estuda a Torá de forma verdadeira, sabe que todo anjo ele leva o nome de Deus. Então, por exemplo, quando o anjo sai
quando Deus, por exemplo, libera o Satã, que é o anjo da morte, para matar uma nação, como aconteceu com o Egito, o anjo não chega lá e fala assim, eu matei. Ele não pode pegar o atributo de Deus. Mas ele fala assim, o Senhor matou, mas quem matou ele foi o anjo. Por quê? Porque o anjo representa a vontade de Deus, e não que Deus foi... Entende como é que é? É complexo, gente, mas é assim que funciona, tá bom? Aí aqui é um comentário do Rav Avarrud, abençoada memória, que depois vai ser explicado aqui atrás. Mas, olha, o Tzadok só usa essa parte. Que ele fala assim, em vez disso, esse é um incidente, que o Tzadok não fala, descrito no versículo. O santo bendito seja ele, veio e apareceu a Senaqueride como um homem velho. Ele fala, tá vendo? Aqui é a prova do Talmud, que o Deus aparece como homem, como gente. E ele começa a exaltar, né? A prova, isso aí é... Aí ele ainda fala assim, isso aí é Talmud. É o Talmud, é ortodoxo, quer dizer, ele mesmo exaltando nós, judeus, em nossa literatura. E nisso ele está esquecendo que ele é messiânico. Mas beleza. Então vamos ver o contexto de alguns comentários do Talmud que o Tzadok esconde de vocês. Leitura do trecho, tá? Sanhedrin 95b e 96a. Olha bem, como é que aconteceu? Eu peguei a parte que ele escreveu, já no finalzinho do Talmud, tratado na página 95b e prossegue na página 96b. Fala, em vez disso, o Rav começa a falar assim, parece que tem alguma coisa errada aqui. Ele até fala aqui antes, ele fala aqui, Rabi Abahu diz, se o seguinte versículo não fosse escrito, seria impossível dizê-lo, pois parece ser uma profanação do nome de Deus. Ele, nesse versículo, Sanhedrin 95b, antes dele citar aqui, aí ele começa a citar o que ele acha que é a profanação do nome de Deus. Aí ele fala aqui, e em vez disso, é um incidente, quer dizer, um equívoco descrito no versículo. Então, esse trecho está dizendo o seguinte, e em vez disso, esse é um equívoco, um incidente, um equívoco descrito no versículo. Aí ele cita o versículo. O santo bendito seja ele, veio e apareceu a Senaqueride como um homem velho. Então, isso aqui que o Tzadok exalta como a maior prova que Deus se faz homem para justificar, ele parece que ele é ruim de português e não entende interpretação. Porque aqui o Rav de Rabi Abahu, de abençoada memória, ele está falando que foi um incidente, ou seja, um equívoco. Aí ele fala, onde está o equívoco? Está aqui, o santo bendito seja ele, veio, apareceu a Senaqueride como um homem velho. Deus disse a ele, quando você for aos reis do leste e do oeste, cujos filhos você trouxe e matou, o que você dirá a eles? Senaqueride disse ao santo, bendito seja ele. Aquele homem, referindo-se a si mesmo, também se senta dominado pelo mesmo medo, pois não sei o que dizer a eles. Senaqueride disse ao santo, bendito seja ele. O que devemos fazer? O santo, bendito seja ele, disse-lhe, vai. Sanhedrin 95b e prossegue. Vai e mude a sua aparência para que eles não reconheçam. Senaqueride perguntou-lhe, com o que devo mudar isso? Deus disse a ele, vá, traga-me uma tesoura e eu mesmo te tosarei. Senaqueride perguntou, de onde devo trazer a tesoura? O santo bendito seja ele, disse-lhe, vá para aquela casa e traga-os. Ele foi e encontrou anjos ministradores, que é outra classe de anjos, que vieram e apareceram a Senaqueride como homens, Os anjos se apareceram como homens, e os anjos estavam moendo poços de tâmaro. O que o Rabi Avarrud, abençoada memória, está querendo dizer? Que, na verdade, o santo bendito aqui não era Deus, mas era o anjo que levava o nome de Deus dentro desse conceito. Então, aqui ele está explicando, e ele dá prova que ali existem os anjos ministradores que apareceram a Senaqueride como homens. Então, aqui ele fala, isso aqui não era o santo.
Mas por que está escrito aqui o santo? Porque os anjos têm o costume, em algumas missões especiais, levar um tetragrama sagrado, literalmente o nome de Deus. Então, quando ele se conecta com algo, a pessoa reconhece Deus e não o anjo. Então é isso, não que ali é Deus, tá? Aí ele levanta a voz, né, e diz, isso não é cristianismo, isso é Talmud, né, mais uma vez, né, não se vê ele usando alguma literatura messiânica, já que são só mentiras, né, dizendo que o Eterno apareceu como um homem velho, como um bom mentiroso e perverso, porque é uma pessoa perversa, ele sabe disso, ele sabe que toda pessoa que muda as palavras da Torá é chamada de perverso na literatura judaica. Ele não pode. Ele poderia, já que ele acredita em Yeshua, se ele fosse um cara honesto, ele fala, ó, gente, os judeus não acreditam, eles têm justificativa própria, só que como nós baseamos na Brit Hadashah, nós temos duas opções. Ou acreditamos na Brit Hadashah, ou acreditamos na literatura judaica, porque a literatura judaica não aprova Yeshua, hipótese nenhuma. Então, né, ele fala, como um bom mentiroso perverso, ele cita um comentarista que, segundo ele, a afirmação de que o Eterno se manifesta como homem é apoiada pelo sábio de abençoada memória Rav Abahu, que é esse que eu acabei de ler aqui do Talmud, tá? Então, Sodoca afirma que o Rav Abahu, de abençoada memória, de forma indireta, né, não confirma, ele contesta Yeshua, ele fala, olha, o homem que se dizer Deus não é Deus, o homem que se disser que é filho do homem não será ouvido. Ele fala assim, está se referindo a quem? Ele está se referindo a Yeshua, porque Yeshua, ele afirma que ele era Deus, né? Ele afirma que ele era filho do homem e tal. Então ele quer dizer assim, olha, vamos acreditar aqui no Talmud, porque que o próprio Abahu, de abençoada memória, assume que Deus pegou uma roupagem de homem e olha, aí ele dá assim, ó, e lá na frente ele não era cristão, ele falava mal do cristianismo. Isso aqui é uma costura que ele tenta fazer para dar ênfase, para dizer que nós, judeus e nossos sábios, sustenta que Deus vira homem. Ele não vira, tá? Então, ele prossegue, tá? Ele fala o seguinte, Sodoca afirma que Urava Barru de abençoada memória, né, questiona Yeshua, então Sodoca se banana e esquece que criticou de forma vergonhosa a Trindade. Ele fala lá em cima, como vocês viram, veja o vídeo dele para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? E ele agora, ele diz que Urav Abahu, de abençoada memória, criticou Yeshua, pois a Brit Hadashah afirma que Yeshua era Deus. Peraí, se ele diz que não acredita em Trindade, igual ele começa dizendo que só Deus, tá? Como é que agora ele já fala que Yeshua era Deus? Então, ele tá tão acostumado a inventar mentira, ele diz que todo mentiroso cai na sua própria mentira, né? E ele cresceu uma literatura, uma linguagem poética que leva a pessoa a fechar os olhos e meditar e esquecer dos vacilos que ele deu para trás. Mas eu não sou poético e não esqueci, anotei. Então ele fala que não acredita em Trindade e aqui ele já fala que Yeshua era Deus. Então ele continua as suas mentiras, né? Sodoc fala de um sumo sacerdote por nome Simão, que ele afirmaria que naquele ano ele iria morrer. Ele conta a história seguinte, que existia, o sumo sacerdote era o seguinte, isso aqui ele não mente, ele é muito inteligente para o mal, ele usa uma verdade para sustentar a mentira. Então, isso que ele começa falando sobre aqui, esse sacerdote, o Kohen Gadol, é verdade. Realmente, só o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos, não poderia entrar a qualquer momento, só no dia de Yom Kippur, realmente, e que realmente, se ele entrasse antes desse dia, ele morreria na hora. Agora, a mentirinha dele aqui, ele falar que até os anjos, se entrasse lá, morria. É horrível, o cara é forte. Então, aqui ele fala o seguinte... Aí ele fala, como é que então você sabe que você vai morrer? Aí conta a história que esse sacerdote diz, esse ano eu vou morrer. Aí o povo, mas por quê? Ele fala, não, porque toda vez que eu entro no Santos dos Santos, né, eu vejo um homem velho, e dessa vez eu não vi, esse ancião. Então é o santo. Aí o povo, já que... Aí ele já começa a mentir. Já que não pode entrar anjo, não pode entrar ninguém, então era Deus. Então ele queria, mais uma prova que Deus se transformou em homem. Ele é muito engraçado, mas ali não era homem.
Então, o Sadoc, mais uma vez, usando de mentira, manipula e cita apenas o que interessa a ele. Ele cita um comentário de Milhitar, de Shimon Bar Yochai, né, comentário de Zorra, no capítulo 15, onde a Torá fala o seguinte. A Torá começa falando, capítulo 15, versículo, se eu não me engano, 3, Shemot, Êxodo. O Senhor é um homem de guerra. Todos os homens sérios que estudam a Torá sabem que a mesma usa linguagens humanas para como está escrito no Mishneh Torá. Ou seja, todo mundo que realmente estuda a Torá sabe que a Torá usa linguagens humanas, né? E onde está isso é no Mishneh Torá de Rambam Maimonides. Os fundamentos da Torá, nesse caso, essa expressão se refere a um atributo de Deus, quando Israel está em luta. O atributo do homem de guerra vem em favor a Israel e não que Deus é um homem. Mas irei postar o que realmente Shimon Bar Yochai, lembrando que isso aqui é só um rascunho, tá, gente? De abençoada memória falou. Ele falou o seguinte, nesse comentário que ele só cita o que interessa. Deus é um homem de guerra, ele cita esse trecho da Torá. Ele fala, isso significa que o seu nome é uma virtude bíblica, que sua criação obedece em muitos lugares, como lhe será revelado em todas as manifestações. Parece-lhes um cavalheiro por questões de guerra, e usará a caridade como uma armadura e um chapéu de salvação na cabeça. Então, quando Israel, que representa a vontade de Deus, guerreia, se diz homem de guerra. Ou seja, quando Israel está com a Torá, não está em transgressão, vai para a guerra, o atributo de homem de guerra vai para Israel. Entendeu? Então aqui, aí eu vou, isso aqui, para facilitar para vocês, baseando no Mishneh Torá, eu pus aqui para você que está vendo o vídeo, que realmente quer servir a Hashem, que realmente quer sair das mentiras, das garras mentirosas. Eu sei que é difícil, porque quando a gente se identifica com a pessoa, é difícil a gente querer aceitar que a pessoa mente, mas vocês têm que decidir se vocês acreditam na Torá ou acreditam no homem. Então, pus aqui para tentar facilitar para vocês. Shemot, capítulo 15, versículo 1. Então Moisés e os israelitas cantaram essa canção ao Senhor. E eles disseram, cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente. Cavalo e motorista ele lançou ao mar. Gente, ele triunfou significa que Deus fez os egípcios reconhecerem que as forças da natureza não eram deuses, mas apenas manifestações naturais que obedecem ao seu Criador em defesa de Israel, nesse caso. Shemot, prosseguindo no versículo 2. O Senhor é a minha força e meu poder, ele se tornou minha libertação, este é meu Deus, e vou consagrar dele, o Deus do meu Pai, e eu o exaltarei. Quando Deus dava uma ordem, cada elemento natural da natureza, lembrando que os egípcios achavam que o rio Nilo era um Deus, que os ventos eram outro Deus, que o sol era um Deus, que a noite era um Deus. O que Deus fez com as 10 pragas? Mostrar para ele, olha, isso não é Deus coisa nenhuma, é eu que decido quando é dia, quando é noite. Se uma pedra vai cair, é eu que decido. Quando eu quero mudar a topografia de um lugar, eu mando um terremoto, eu mando uma enchente. Quando eu quero que uma duna se forme em outro lugar, eu jogo o vento e transfiro cada grão de areia para lá. Então, tudo é minha vontade. E ele revela isso através das 10 pragas. Então, ele fala o seguinte, que cada elemento natural, o povo reconhecia que o Nilo, sapos, dia, noite, ventos, mares, etc., os povos egípcios, tá? Todas essas forças naturais obedeciam ao Criador. Então, os israelitas, vendo que, na verdade, quando Deus ordenava, as forças da natureza obedeciam, ganhavam coragem em ter o conforto de adorar realmente o Deus verdadeiro, que até a natureza obedece. Pois isso Moisés afirmou, o Senhor é minha força e meu poder. Ou seja, quando o povo percebeu que não precisava temer Faraó, que não precisava temer os deuses egípcios, que os deuses egípcios nada mais é que as forças da natureza que foi criado pelo Criador e que obedece ao Criador, eles falaram, então o Senhor é minha força e meu poder.
Então, no versículo 3 de Shemot, capítulo 15, ele fala: o Senhor, o guerreiro, Senhor é seu nome. Aqui se refere que, apesar de Faraó se achar o Todo-Poderoso, foi humilhado, que mesmo ele, o Faraó, foi derrotado pela vontade de Deus. Quem guerreia contra Deus, a própria natureza vai contra essa pessoa, já que cada situação do cosmos, como matemática, leis físicas, químicas, biológicas, etc., se manifestam conforme a vontade do Criador. Por isso, ele não precisa se tornar homem. Shemot, Êxodo capítulo 15, 4. Os carros de Faraó e seu exército ele lançou ao mar, e a escolha dos seus oficiais são afogados no mar de juncos. Quando você lê a história de Shemot e Êxodo, você não vê Deus se transformando em um homem gigante, empurrando o exército Faraó ao mar. Você vê? Você não vê. Mas a Torá afirma, os carros de Faraó e seu exército, ele lançou, dando a entender que, se você lê de forma que não conhece a Torá, de forma grosseira, de forma como está, você vai entender que é o seguinte, que Deus foi lá com a mão, empurrou cada um por mar e morreu. Não é isso? Dá a entender? Mas quando você lê a história, não foi isso que aconteceu. Então, o que, é que significa? Por isso, o Rambam explica isso aqui, que isso aqui é uma linguagem da Torá para explicar o seguinte, para explicar que não é que Deus precisou se transformar em homem para empurrar os soldados do faraó no mar. Não. Que como é tudo ele que criou, até a forma que você pensa, eu penso, e ele controla tudo, ele é simplesmente querendo destruir os soldados do exército do faraó, colocou a vontade do faraó o seguinte, olha, eles estavam lá, de primeira, diz o Midrash, eles estavam com medo, aí Deus vai lá e bota o coração deles. Não, peraí. Eles esquecem que tem medo do Mar Vermelho. Não, vamos atrás dos israelitas para nós matar eles. Deus tira o poder de raciocínio deles e dá uma coragem de idiota. Por quê? Tira o raciocínio. Eles pararam de raciocinar que talvez aquela água poderia se fechar, e a coragem de idiota porque eles ignoraram tudo e todos e foram atrás dos israelitas e morreram. Então ali, não é que Deus empurrou, Deus apenas botou a vontade no coração deles e eles foram. Mas, para facilitar o entendimento, a Torá usa, ele lançou ao mar. Entende? Então não precisou Deus se transformar em homem para lá empurrar. Ele simplesmente botou a vontade do povo e pronto. Se Deus quer que uma pessoa morra de suicídio, só bota lá. Vai lá, enforca. A pessoa dá na cabeça, vai lá e se enforca. Entende? É complexo, mas é assim que funciona. Tá bom? Então é muito importante conhecer como você estuda a Torá, para não cair nas mãos de mentirosos como Sodom. Ele continua suas mentiras citando Daniel 7:9. Ele mais uma vez tentando manipular as escrituras para dar a entender que Yeshua é Deus e aquela bagunça toda. Aí ele cita assim, olha o que está escrito. Enquanto eu olhava, os tronos foram colocados no lugar. Ele fala assim, e os comentaristas ficaram, ele gosta muito de usar esse termo, né? Os comentaristas ficaram, abismado, tipo, se Deus só tem um trono, por que Daniel usa tronos no plural? O que o Tzadok está querendo fazer? Quer dizer o seguinte, se Daniel falou tronos, é porque tem o Filho e o Espírito Santo. Ele é inteligente para o mal, né? Mas olha o que significa. Olha o que significa. Ele justifica se Deus tem apenas um trono, porque Daniel cita tronos no plural. Ele aqui claramente manipula o leitor aí de encontro com a idolatria messiânica. Veja o que o comentarista Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá, fala. Olha o que ele fala. Ele afirma. Ele pega esse trecho, que segundo o Tzadok, os comentaristas ficaram abismados, e Rashi, na maior tranquilidade, explica que o que significa até que os tronos, no plural, foram estabelecidos. Aí o Rashi explica. Tronos, no plural, foram colocados e estabelecidos para sentar em julgamento. Um para julgamento das nações, para as nações do mundo, e outro para a caridade de Israel. Então, como vai ser duas situações, Deus criou dois tronos. Um trono para julgar as nações e outro trono para julgar Israel. Olha como tanto não teve abismado nenhum de Rashi. Rashi foi super tranquilo.
Super tranquilo para fazer essa explicação. Então a pergunta é: quem é o verdadeiro primogênito e filho de Deus? Porque vão cair entre nós, gente. Deus manda as 10 pragas, abre o mar vermelho, tira mais de 1,5 milhão de pessoas do Egito, né? Humilha o faraó, humilha a maior potência mundial da época. Aí Deus vai, leva o povo no Monte Sinai, levanta o Monte Sinai, faz trovejar, tá, os anjos, ouve o som do chofar, e Deus começa a falar, revelar. Ele começa falando, está em Êxodo capítulo 20, versículo 1. Eu sou o Senhor vosso Deus que te tirei da terra do Egito. No singular, não está. Eu e meu filho te tiramos da terra do Egito. Não está também. Nós, no plural, te tiramos da terra do Egito. Nós, os seus deuses, te tiramos da terra do Egito. Não está. Desafio de Sodó que qualquer pastor, qualquer padre, qualquer messiânico que me falar aonde que está escrito que Deus falou que Messias é para ser adorado, que o Messias vai ser rejeitado. Não, estou falando de forma clara, porque Deus deixa bem claro. Eu revelei para vocês de forma clara. Eu não deixei espaço para você entender a coisa errada. Não tem em lugar nenhum. Se você ler de Bereshit, Gênesis, até Malaquias, sempre falando Deus, Deus, volte para Deus, adora somente a Deus, afasta, não existe outro Deus, eu sou único. Não fala nem de Espírito Santo, você pode ver, não fala em lugar nenhum de Espírito Santo, como terceira pessoa, como terceira revelação, nada. Não fala de filho, que o filho vai vir, que vai ser igual, né, eles falam, onde que está escrito na lei da Torá, falando assim, olha gente, vai vir meu filho para salvar o mundo e vocês vão ter que adorar ele. Não fala. Não, também não fala assim, ó gente, vai vir um entre vocês e vocês não vão reconhecê-lo, mas ele é meu filho. Não fala. Ele fala que vai vir, ele fala que surgirá no meio de Israel alguém que fará sinais e prodígios, ou seja, vai fazer milagres e sinais que vão enganar muita gente quando o povo empolgado vai falar, agora vamos seguir a outro Deus, um Deus que não foi apresentado aos seus pais em Horebe, no Monte Sinai. E quem fez isso? Jesus e Yeshua. Ele fez sinais, fez milagres, quando o povo empolgou, um povo assim, um pequeno grupo, mas empolgou, o que ele disse? Não, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou Deus. E aí, por isso que fala, e que um Deus que não foi apresentado a vocês no Monte Sinai. Ou seja, aonde que está no Monte Sinai, Deus falando que ele tem um filho, que esse filho é salvador, que esse filho vai salvar alguém, que esse filho vai ser renegado, que esse filho é ele, que ele vai se fazer homem. Onde está escrito nas mitzvot que Deus falando que ele vai virar homem, que ele vai virar homem para morrer, para salvar todo mundo? Não tem lugar nenhum, nenhum. Então fica a pergunta, quem realmente é o primogênito, é o filho primogênito de Deus e qual é a função? Simples. Deus deixa isso muito bem claro, rasgadamente, para não haver dúvidas. Porém, os messiânicos gostam de uma mentirinha, eles não vão revelar para vocês. Está em Êxodo 4:22. E Deus fala, então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel, não está falando um entre Israel, um israelita é meu filho, não, está falando Israel, toda a nação, é meu filho, meu primogênito. E no versículo, eu não coloquei segundo, fala assim, deixai sair meu povo Israel. Israel é meu filho, Israel é meu primogênito. É o único lugar da Torá que está escancarado de forma aberta, tranquila, sem mentira, explicando quem é o filho e primogênito de Deus, que é o povo de Israel. E note que mesmo Deus chamando o povo de Israel de meu filho, meu primogênito, não existe também lugar nenhum dizendo que as nações têm que adorar o povo de Israel. Não tem. Não tem lugar nenhum falando que Israel tem que ser adorado, que Israel... Nenhum lugar. Nenhum lugar. Também não está falando em lugar nenhum, falando assim, vocês, nações, terão que admirar Israel. Não, ao contrário, Deus sempre fala, Israel, se vocês se afastarem das minhas mitzvot, das minhas leis, as nações te humilharão, vocês serão espalhados. Deus começa a revelar uma pancada de coisas. Isso aqui está em Devarim, Deuteronômio, está bem escancarado, falando do holocausto. Inclusive fala da criação do cristianismo e do muçulmano, que serão perversos com o povo de Israel.
fala, e você servirá um Deus de pau e pedra. Pau, que é a cruz, e pedra, que é a pedra lá dos muçulmanos. Então, assim, é muito tranquilo isso. E aqui, que os cristãos também, e os messiânicos gostam muito de usar para dizer que aqui é uma prova, é Oséias 11:1, que fala, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas é quem ele está se reparando nesse mesmo meu filho aqui. Por que fala que Israel era menino? Porque Israel no Egito ainda estava se preparando para receber a Torá. E isso todo comentarista é unânime. Talmud, Midrash, Halachá, unânime comentarista fala isso. E aqui Deus estava relembrando o povo, olha, quando seus pais eram meninos, ou seja, quando vocês ainda não sabiam a Torá de forma, eu os amei. Quer dizer, eu amei por quê? Porque eu fui lá e te tirei do Egito. E eu chamei a meu filho, ou seja, eu chamei, convidei vocês a sair do Egito. Então aqui está se referindo a Israel, a nação de Israel que esteve, nossos pais estiveram no Egito recebendo a Torá, chamado de menino, por quê? Porque ainda não sabíamos praticar a Torá de forma totalmente correta. Tanto é que muitos saíram sem circuncidar depois, em Baramidibá, no deserto, tá? Então, se Israel é meu filho, é meu primogênito, o que são as nações? Nesse caso, as nações são os filhos mais jovens, são nossos caçulas. Então, qual é o objetivo de Israel? Ou seja, qual o objetivo do primogênito de Deus, que é Israel? É falar da Torá, desmentir os mentirosos, espalhar a Torá, apresentar a forma correta de servir a Deus, tá? Para que os nossos irmãos mais jovens, ou seja, vocês, as nações, possam cumprir a mitzvah, que é, naquele dia, um será o nome do Senhor entre todas as nações, tá? Então, bora lá. E tá assim, ó, porque sou pai de Israel, mais uma vez, a prova mostrando aqui que quem é o filho de Deus é o povo de Israel, está em Jeremias, porque sou pai de Israel. Então é só você conferir. Estou usando a Bíblia cristã para vocês não ter argumento de dizer que eu citei o hebraico, que vocês não entendem, tá? E Machia, a palavra Machia, que é uma palavra muito comum no meio judaico, não é uma palavra especial, tá? Indicando um salvador de alma, não. É uma palavra comum, é um adjetivo comum, indicando alguém ou uma situação de salvação. Por exemplo, quando Davi livrou Israel da mão do inimigo, ele foi Machia de Israel. Quer outro também que foi chamado de Machia aqui, ó. Tá lá em 2 Reis 13:15, tá? E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas. Aqui, Machia. Então, a palavra Machia foi usada lá, Ciro o Grande, Ciro, que libertou Israel do cativeiro da Babilônia, foi chamado de Machia. Então, a palavra Machia não é uma palavra divina, especial, para se referir a alguém extraordinário, um semideus, uma pessoa especial. Não. É apenas uma palavra que se diz realmente, no geral, no contexto geral, salvar. Então, se você, por exemplo, está andando na rua, o cachorrinho vai ser atropelado, você corre lá, salva o cachorro, você é o Machia do cachorro, porque você salvou a vida dele. Então, gente, é muito importante. Eu estou simplificando aqui para vocês, mas é muito importante para aqueles que gostam da Torá, que gostam de Deus, que quer realmente aprender, saber diferenciar o certo do errado. Talvez minhas palavras sejam duras, mas vocês têm que entender que nós não podemos aceitar. Igual eu falei, se o Tzodok não citasse o Talmud, não citasse a literatura judaica, não citasse o judaísmo, sinceramente eu não ia fazer vídeo nenhum desmentindo ele, sinceramente, porque não me interessaria. Se ele falar só da Brit Hadashah, do Deus ídolo dele, Yeshua, não tinha problema nenhum, o problema é de vocês. Mas a partir do momento que você cita a nossa tradição, aí alguém tem que se manifestar. É a mesma coisa de vocês. Vocês estão na sua casa e alguém acusa você e dizem que tem algo de errado na sua casa. Se você não faz nada, todo mundo vai acreditar. Você tem que tomar atitude. É assim que foi o meu objetivo aqui do vídeo. Gente, lembrando que a crítica aqui, as mentiras do Tzodok, não é você, messiânico, você para nós é um inocente, tá? O cristão é um inocente, é o que diz o Talmud, tá? Lembrando também que você não é obrigado a acreditar nada do que eu falei aqui, apesar de eu ter colocado as fontes, não são obrigados.
Mas vocês são obrigados a entender que nós, judeus, não acreditamos e temos respaldos para isso sobre Yeshua, porque dá a entender que parece que o judeu um dia acordou e falou assim, sabe uma coisa? Hoje eu não vou acreditar nesse Yeshua não. Pronto, tu pirraça. Não. É porque nós levamos muito a sério a Torá, levamos muito a sério os sábios e levamos muito a sério a nossa tradição, ou seja, ao Talmud e toda a tradição judaica, tá bom? Tem judeus que erram, acertam, nós somos uma nação, nós não somos divinos. Essa ideia que um judeu não erra, não peca, não xinga, não briga, é ilusão, gente, é um povo. Agora, servir a Deus não é você ficar julgando seu vizinho, seu próximo. Mas ele disse que é da religião, não faz. Não, não é isso. Servir a Deus é você olhar para você e se corrigir cada dia. E entender que você não vai ser fácil, que você tem limitações, que vai ser um passo de cada vez, um dia após o outro. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê joinha, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. E para aqueles que gostam, eu tenho um livro escrito no Clube dos Autores, o Zorra, o primeiro trecho do Talmud de Berahot, tá? Or HaHaim também está lá, se vocês gostarem, segue lá, põe lá, procura aí pro meu nome, né? Francisco Alisson Peixoto, e vocês encontrarão. Grande abraço, shalom, e Lechitraot.